terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aí para trazer a última semaninha do PET, que é a semana 3 e 4, né? Nosso eixo temático é o mundo moderno e a sociedade em que vivemos, tá? As grandes mudanças do período moderno e as consequências para a vida social, né? Aqui nós trataremos das mudanças políticas e econômicas, tá, gente? Tá? Pode pular isso aqui, tá, gente? Se não tem interesse. Vamos lá. O mundo em que vivemos sempre foi assim? Não, né, gente? Sabemos que não, pois ele está sempre em transformação. O trabalho mudou, a organização econômica e política também, e não pararam de mudar. A economia e a política são essenciais na nossa vida, pois elas se relacionam em todas as esferas possíveis e imagináveis. Com o que estudamos, aprendemos, trabalhamos, criamos e resolvemos nossos problemas. Por isso é importante entendê-las. Então a política e a economia, gente, elas se envolvem com tudo no nosso mundo, tá bom, gente? Com tudo, tudo. Política principalmente, economia mais ainda, e as duas sempre muito entrelaçadas, ok? Pense numa coisa qualquer. Você vai perceber que, muito provavelmente, o que você pensou não está ao acesso de todos, seja porque não há quantidade suficiente, seja porque está longe, seja por causa de algum conflito, barreira, etc. Também não é difícil perceber que nem todos têm acesso ao trabalho, à moradia digna, à alimentação suficiente e equilibrada, à educação de qualidade, né? Há conflitos por causa de terra, água, energia, minério, entre outros. A economia é a ciência humana que estuda a escassez das coisas e a melhor forma de lidar com elas. É isso aí, galera. Vocês conseguem entender o que é economia? Que é lidar e gerir os recursos da terra, né? Por exemplo, tudo mesmo, tudo como foi citado aí, água, terra, minérios, desde que a gente produz, né? Mas também na educação, também na moradia, na alimentação, tá bom? No trabalho. Tudo isso é economia, gente. Lembre-se, economia é uma ciência muito ampla que abrange praticamente todos os setores da vida social. Okay. Política é o meio para resolver conflitos e buscar consensos e objetivos coletivos para realizá-los. Engana-se quem acha que política é só entre governos e estados. Os problemas na nossa rua, na nossa comunidade, no trabalho, na escola, na família envolvem negociações. Toda negociação entre duas ou mais pessoas em busca de um entendimento mútuo em fins específicos é política. Escassez, conflitos, discordâncias nunca vão acabar, por isso a importância de entendermos sobre economia e política. Né, gente? A escassez está aí, os conflitos estão aí, né? Mas como que a gente vai fazer para a gente atingir os consensos, né? E não viver constantemente em guerra, né? É através da política, né? Através das regras da política, através dos conhecimentos, da ciência política. Bom? A escola. E a escola? É a pergunta. Bom, ela é a preparação para o mundo do trabalho, que está diretamente envolvida com política e economia. É através de negociações, decisões políticas e econômicas que o mercado de trabalho se organiza e se constitui. Isso envolve a profissão que você quer seguir, os direitos, as condições, a concorrência, o incentivo, o salário e até o número de vagas que serão ofertadas. Então, gente, pensem bem, né? A política ela organiza a economia, né? E você, para entrar no mercado de trabalho, né? Provavelmente você vai ter que passar pela escola se você quiser atingir algum cargo mais elevado e não ficar nos cargos mais baixos, né? Porque você precisa de conhecimento para agir dentro da sociedade, né, gente? Essa é a nossa questão aí, beleza? Aí vamos lá. Quais são as políticas
que incentivam o emprego são diversas, tá bom, gente? Diversas políticas que incentivam o emprego aí, né? As primeiras são, vamos dizer assim, né? As políticas econômicas básicas, né? Seja ela o plano safra que a gente tem no Brasil, né? Seja ela qualquer tipo de incentivo, né? Seja redução de imposto, ou até mesmo cartas de crédito, né? Tudo isso, né? Que nem a política, a economia, é lidar com a escassez, né? Então a política às vezes abre uma porta para não ter mais escassez, uma porta dos recursos, né, gente? É tudo isso, ok? Então vamos ter diversas políticas para incentivar o emprego, né? Diversas. Como as decisões econômicas de um país ou estado podem influenciar no meu emprego? Gente, pode influenciar e muito. Pode influenciar de seu emprego existir ou não. Vamos lá, né? Vou usar aqui um pequeno exemplo, né? Que são as telhas de amianto, né? As telhas de amianto são cancerígenas, né? Para quem as produz, né? E antigamente as pessoas produziam, né? Isso foi através, né, de uma ação política, né, de uma política pública, de uma lei que foi proibida a produção de telhas de amianto, né? Então, as decisões políticas são as que regulam, que fazem tudo, né, pelos seus empregos, não? São elas que te dão as condições do emprego, ok? Entender de política e economia é ter ferramentas capazes de compreender tais processos. Responder a essas e outras perguntas é essencial para o pleno exercício de algo que falamos, neste PET mesmo, nossa cidadania. Então, gente, política e economia é essencial, né? Se você não tiver dinheiro, né, como é que você vai pensar em cidadania? Você vai pensar primeiro em dinheiro, né? Vamos lá, né? É através de compreensão dos problemas sociais nos quais estamos inseridos, nós podemos analisar e tomar posições e decisões na esfera política. Esse é o princípio de países democráticos. O nosso é um. Quanto maior a clareza e maior o envolvimento da população nos problemas, mais fortalecimento será da democracia do seu povo que ganha. Então, gente, votar com consciência, mas também cobrar dos vereadores, lembrar de para quem que você votou e qual que eram as suas demandas, né? Ler, né, as propostas dos políticos, seja ele o vereador, seja ele o prefeito, seja ele o deputado, governador, senador, presidente, todos você deve saber a proposta, saber os debates, entender a ideia, ver se ele realmente protege, né? Protege assim, seus interesses, ele está a favor dos seus interesses. Quais são os seus interesses, gente? Eu sei para quem eu estou falando para a classe baixa, né, gente? Vocês, a maioria de vocês são filhos de trabalhadores, né? Então procurem quem defende os seus interesses. Quais são os seus interesses? Os interesses dos trabalhadores, gente. Seus pais são trabalhadores, provavelmente vocês serão trabalhadores. Eu não dou aula para bilionário e nem para milionário, né? Essa é a grande realidade, nós estamos numa escola pública. Então eu devo esclarecer isso para vocês, tá bom, gente? Lembrar que vocês são classe trabalhadora, são classe estudante, classe baixa, que vocês devem olhar para os políticos que falam sobre vocês, que buscam valorizar vocês, as suas culturas, a nossa cultura, né? Que eu também sou classe baixa, eu também sou trabalhador, né? Estou junto com vocês nessa. Temos que olhar os políticos que afirmam e buscam nos proteger e nos dar, não vantagens, né? Mas nos trazer direitos, né? Que a gente precisa, né? Que os direitos que são atribuídos a nós sejam cumpridos. Para compreender melhor, no gráfico ao lado é possível ver os altos e baixos da nossa produção de riquezas, também conhecido como Produto Interno Bruto, o PIB. Cada vez que há uma queda em relação ao ano anterior, há um problema, mas a economia, há problemas econômicos envolvidos. Quanto maior a queda, maior os problemas. E quanto ao alcance de números negativos, as coisas ficam muito sérias. Podemos chamar também de crise. De 62 a 2018. Aí temos aqui, galera. Olha só a variação do PIB aí. Eu vou trazer o negócio para cá para a gente poder ver com melhor clareza. Ó, a variação do PIB, ó. Em 81, 83, 91, 93, 2009, 2015, 2016, nós temos aí um grande
grandes períodos de crise aí no nosso país, tá, gente? Onde o nosso PIB foi, negativo, ou até mesmo zero. Mas lembre-se, crises econômicas não ficam apenas na esfera econômica, tá bom? Não ficam apenas na esfera econômica, acabam sempre por envolver crises políticas e problemas sociais. Lógico, gente, as crises econômicas elas geram conflitos imensos, porque há escassez real de recursos, né? O recurso realmente se extingue, né? E não tem discussão que faça acontecer que o recurso apareça, né, gente? Essa é a grande verdade. Vamos pensar juntos? Trabalhamos para produzir alguma coisa. Toda vez que a produção do PIB, produção cai, o PIB significa que foi necessário. Desculpa, gente, eu vou começar de novo aí. Trabalhamos para produzir alguma coisa. Toda vez que a produção cai, PIB, significa que foi necessário menos trabalho para produzir. Menos trabalho significa menos emprego. Pessoas desempregadas não consomem, ou consomem menos. Se a população consome menos, as indústrias passam a produzir menos também, para não perder os seus produtos encalhados. Olha só, gente, como é que é um ciclo isso daí, olha. Como é que é um ciclo, vocês estão notando? Quando fica ruim para todo mundo. Menos para muitos ricos, porque eles tiram dinheiro, tá bom? Para a crise pegar os pobres, tá bom? Não vamos negar isso aí. Em crises, os ricos ficam os mais ricos, tá bom? E os pobres mais pobres. Conclusão, isso pode gerar um ciclo de alto no desemprego e a diminuição de salários, para mim e para você. Como solucionar esse problema? Podemos ajudar nos informando, discutindo, debatendo, trocando ideias, escolhendo alternativas para participar ativamente da vida pública. Percebeu como é importante saber sobre políticas econômicas? Entendemos as atividades? Então vamos às atividades. Gente, é principal aqui a gente lembrar que nós somos uma classe pobre, trabalhadora, né? E que o nosso país, o Brasil, é o país, né? Qual política nós devemos lutar, né? Por uma política uma política fiscal mais justa, tá bom, gente? A nossa política fiscal do nosso país é muito injusta, né? Pessoas com baixos salários, né? Como eu e como várias outras pessoas, né? Pessoas que recebem salários baixos, né? Não se julguem que uma pessoa que recebe um salário até de 20 mil, vamos dizer assim, que para a nossa condição, que é um salário muito alto, não é na hora do fisco, tá, gente? Essa pessoa vai pagar proporcionalmente mais do que um bilionário, tá? Do que um milionário. Então, pessoas como de classe baixa, de salário mínimo até uns 20 mil reais, vamos supor assim, né, por mês, ainda vai pagar, né, um imposto muito alto, né, em proporção aos mais ricos do país, que são os milionários dos milionários, tá bom, gente? Pessoas muito ricas no Brasil pagam baixíssimos impostos, tá bom? Então nós devemos lutar para isso, tá bom? Lutar para termos impostos mais justos e para que os ricos paguem a conta das misérias que eles causam aqui no nosso país, tá bom? Vamos lá. Nos últimos 5 séculos de desenvolvimento, expansão geográfica do capitalismo, a concorrência se estabelece como regra. Agora a competitividade toma lugar na competição. A concorrência atual não é mais a velha concorrência, sobretudo porque chega eliminando toda forma de compaixão. A competitividade tem a guerra como norma. Há o tempo a todo custo que é vencer o outro, esmagá-lo para tomar o seu lugar. Os últimos anos do século XX foram emblemáticos, porque neles se realiza grandes concentrações de grandes fusões, tanto na órbita da produção como nas finanças e na informação. Gente, vamos aqui marca uma grande diferença entre a política e a economia, tá bom? E principalmente a economia de mercado, tá bom? A concorrência. A concorrência ela busca destruir, olha só como é que é o pensamento, é destruir o seu inimigo. Logo, a política democrática, ela busca consensos, tá bom? Não destruir o seu inimigo, ok? Quem busca destruir o seu inimigo é o fascismo e as ditaduras autoritárias. O autor faz críticas severas sobre o mundo contemporâneo, sobretudo a forma como têm ocorrido as transformações na nossa organização. Educacional? Fala de escola, conhecimento? Não. Econômica? Sim. Fala do capitalismo,
organizações competitivas do mercado. Estatal, não fala do Estado. Jurídico, fala de leis ali, não. Moral, também não. Vamos lá. A seguir, o seguinte gráfico. Variação do desemprego, a linha vermelha, tá? Índice do PIB, né? Deu para notar aí, ó, quando o desemprego está alto, o PIB está baixo. Bora lá. Considerando as informações do gráfico acima, as quais compreendemos o período de 2012 e 2015, vamos voltar aqui, ó, para você tirar um print screen aqui, ó. Tá aqui, ó, de 2012 a 2015. Vamos lá. Aí aqui, questão. Considerando as informações do gráfico abaixo, do período 2012 a 2015, o Brasil podemos afirmar que se trata de uma relação atípica, tendo em vista que outros momentos históricos não possuem a mesma similaridade entre os dados? Errado. Isso é uma relação normal, tá bom? O aumento do percentual de desemprego possui relação direta com a educação? O aumento percentual de desemprego possui relação direta com a educação? O gráfico ali não fala de educação, fala de PIB, tá bom, gente? De maneira geral, há uma relação entre o PIB e o desemprego, ou seja, sempre que o PIB está alto, o desemprego também fica alto. Existe uma relação sim, mas não é essa relação, tá bom? Essa relação que ele pôs aí está errada. De maneira geral, há uma relação inversa entre a alta do PIB e o percentual de desemprego, ou seja, quando o PIB aumenta, o desemprego cai. Então vamos ver aqui, gente. O índice do PIB aumentou, o desemprego caiu. Vamos lá. O desemprego aumentou, o PIB caiu. Então é isso. Beleza, gente? É a nossa letra D. Letra E, não é possível ver qualquer relação entre o PIB e o desemprego, tendo em vista que são potências diferentes. Errado, gente. Pessoal, chegamos ao final. Agradeço a todos que chegaram até aqui, tá bom? Fechamos aí mais um ciclo do PET do terceiro ano. E até a próxima, tá bom? Tamo junto.